Muito bem, povo de Deus, tudo em paz com vocês. Conforme o combinado, hoje a aula seria à distância, por meio deste vídeo. Então eu quero começar recapitulando o que nós vimos na primeira aula dessa disciplina, que é Panorama do Novo Testamento. Então, com a apostila em mãos, a apostila está aqui dentro de mim também. Na primeira aula nós vimos a respeito do período intertestamental, também chamado de período interbíblico, aqueles 400 anos entre o último profeta do Antigo Testamento e o surgimento de João Batista, o último profeta da Antiga Aliança, por assim dizer, dessa vez no Novo Testamento, né? Vimos que o Antigo Testamento estava estabelecido, a conhecida Bíblia Hebraica, que é o Antigo Testamento, é toda a Bíblia dos judeus, eles não acreditam no Novo Testamento, tá? Vimos a respeito dos 400 anos de silêncio canônico, expliquei o que era, se vocês estão bem lembrados. Esse tempo aí foi onde Deus não levantou nenhum profeta escriturístico, né? Ninguém para escrever a palavra de Deus. Mas, durante esses 400 anos, não quer dizer que Deus não falou com o seu povo. Sim, Deus falou. Falava cada vez que alguém lia as escrituras, pode ter dado direcionamento individual a algumas pessoas, mas profeta canônico nenhum. E vimos a respeito destas duas passagens aí, Hebreus 8:13, Mateus 26:28, de onde surge então o nome, a nomenclatura Novo Testamento, que os cristãos passam a adotar um tempo depois para essa coleção de livros, que são os 27 livros que nós denominamos hoje de Novo Testamento, né? E aí vimos a respeito também dos grupos religiosos do Novo Testamento. Havia domínio romano sobre Israel, vimos a diferença entre templo e sinagoga, havia um templo só, diversas sinagogas, os saduceus estavam mais ligados, estavam ligados unicamente ao templo, os fariseus às sinagogas, os fariseus eram a maior parte do povo, embora eu não tenha colocado aí sobre os saduceus, sobre os fariseus na apostila, mas nós lemos um texto lá de Atos, falamos um pouco sobre isso, sobre as expectativas messiânicas, a língua do Novo Testamento, o grego comum, o grego do povão, o grego koiné, os escritos da igreja primitiva, e depois sobre os saduceus, os zelotes, os essênios, tá? E ficamos aí para ver a questão da ordem dos livros do Novo Testamento. Infelizmente na apostila não pode sair de forma colorida, né? Isso é muito mais caro para mim, mas eu posso mandar essa imagem para vocês pelo WhatsApp. Eu vou mandar essa imagem para vocês pelo WhatsApp, tá? E colorida, vocês podem ampliar, podem salvar no computador, podem até imprimir se quiserem. Enfim, fiquem à vontade, né? E vamos começar a partir daqui com os livros do Novo Testamento propriamente ditos, tá? Vamos começar com o Evangelho de Mateus. Então já vimos que o Novo Testamento é uma coleção de 27 livros, conforme temos aí na apostila, são 4 evangelhos. Vimos 5 sentidos para a palavra evangelho, né? Eu não vou lembrar na sequência, mas eu espero que vocês tenham notado aí. Um evangelho, a definição, né, são boas novas. É um livro que fala sobre a vida de Jesus. Evangelho é toda a Bíblia. Evangelho é o plano da salvação de Deus. Evangelho é Jesus Cristo. Acho que essa foi a quinta definição, né? Enfim, boas novas, um livro sobre Jesus, toda a Bíblia, o plano da salvação e o próprio Jesus Cristo. De acordo com o contexto é que nós vamos saber que a palavra evangelho está se referindo, tá? São 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Um livro histórico, que é o chamado Atos dos Apóstolos, um livro que narra uma história, tá? Não é que esse seja histórico ou pode ter comprovação histórica e os outros são fictícios, não é disso que eu estou tratando. É que este livro, o livro de Atos, trata de um período histórico propriamente dito. São 8 epístolas gerais. Epístola é um sinônimo de carta, tá? Pode dizer também 8 cartas gerais. Desculpa aí
O WhatsApp está ligado aqui, eu estou enviando também alguns arquivos, me preparando para viajar para ir trabalhar. Então, estou conectado aqui com vocês, mas também com outras coisas, tá? E nós temos as 13 cartas paulinas, que eu pulei aí, 8 cartas gerais, e o livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro de caráter único, tá? Porque foi escrito num gênero literário diferente de tudo que a gente conhece. Então, Apocalipse é um livro de revelação. A palavra Apocalipse significa revelação na língua grega. Vocês me dêem licença que eu vou tomar uma aguinha aqui, está muito quente aqui em casa. Não vou cortar o vídeo não. Vai um pouquinho aqui no microfone. Acontece. Bem, então nós vamos começar com o Evangelho. Vamos dar uma olhadinha aqui no que significa Apocalipse antes de entrar em Mateus, tá? Apocalipse, né? Ou seja, no Novo Testamento tem um livro nesse caráter literário. Este livro é único em toda a Bíblia. Seu formato é diferenciado de todos os outros, pois mistura pelo menos 3 gêneros literários. O Apocalipse é composto por profecia, é uma epístola, é uma carta, e é um livro do gênero chamado apocalíptica, tá? Um gênero literário que utiliza figuras muito interessantes para a transmissão de uma mensagem, tais como números, figuras enormes, animais e por aí vai. Este gênero esteve em alta entre os anos 200 a.C. e 200 depois de Cristo. Então, é um gênero literário, né, chamado apocalíptica. E como a gente não conhece muito bem esse gênero, como a gente conhece, por exemplo, prosa, poesia e por aí vai, então por isso que a gente tem muita dificuldade para interpretar este livro, né, esta porção da palavra de Deus. Tá bom? O Evangelho de Mateus. Cada um dos livros que nós abordamos, eu coloquei um título, tá? E eu preferi chamar Mateus de O Evangelho do Rei dos Reis, porque a palavra rei e a palavra reino somadas aparecem mais de 80 vezes neste Evangelho. O primeiro versículo de Mateus, confira aí na sua Bíblia, Mateus 1:1, diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Jesus é tido como da linhagem, da descendência de Davi, que por sua vez era a descendência de Abraão, e assim pelo fato de Jesus ser da descendência de Davi, ele é identificado logo com sua descendência real, sua descendência de rei. E ele é o único, então, que pode herdar o trono de Davi. Deus havia prometido a Davi que da sua família não se apartaria o trono. Então, não é o filho de Davi, imediatamente o filho que assume, por assim dizer, que vai reinar para sempre. Quem assumiu o trono, quando Davi passou o bastão, foi Salomão, mas Salomão não vive para sempre. Mas o reino do Messias, o reino de Jesus, não terá fim. A mensagem do livro, em cada livro eu coloquei a mensagem que eu tirei de um material de um professor meu que já faleceu, um livro chamado Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento. Tem também o do Antigo Testamento, né? Então todo o livro da Bíblia ele traz um resumo, uma explicação. Eu tirei muita informação aqui do livro dele, e ele traz a mensagem de cada livro, tá? Então a mensagem do livro de Mateus, ele diz assim: a rejeição do rei dos judeus estende as bênçãos do reino prometido a todas as nações na expectativa de seu estabelecimento definitivo. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, né? A rejeição do rei dos judeus, Jesus, estende as bênçãos do reino, ou seja, alarga, né, que era apenas para os judeus inicialmente, do reino prometido a todas as nações na expectativa de seu estabelecimento definitivo. Então, todos esperam pelo reinado de Jesus, o reinado definitivo. Jesus já está reinando, de certa maneira, mas ele não chegou a hora ainda dele reinar plenamente, onde tudo será exatamente como ele gostaria que fosse. O Senhor Jesus nos ensinou a orar assim no Pai Nosso, né? Em Mateus capítulo 6,
dizendo assim, venha, que nós devemos pedir a Deus isso, né? Venha o teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que a vontade de Jesus, a vontade de Deus seja feita na terra do jeito que ela é feita no céu. E no céu não há pecado, no céu não há crimes, no céu não há injustiça, inveja, nada que desagrada a Deus. Deus quer que a gente peça para que Ele estabeleça o seu reino aqui na terra. E um dia Ele responderá essa oração do seu povo e a oração dos seus filhos que já se foram, que não estarão vivos, mas que serão ressuscitados, ressurretos para ver Jesus Cristo reinar literalmente na terra, terá sido respondida, tá bom? Autoria e data deste evangelho. O autor é Mateus, né, desde o segundo século, desde o ano 101, né, ao ano 200, o período que compreende aí o segundo século da nossa era. Mateus é identificado como o autor deste evangelho. Lembrem que nenhum dos evangelhos tem o nome do autor ali, porque os evangelistas, os autores dos 4 evangelhos, queriam ser passado batido, né? Eles não queriam que eles fossem notados, percebidos, mas queriam que Jesus fosse notado. Então, por isso eles escrevem de tanto quanto anonimamente, e eles, claro, quem recebia uma cópia manuscrita deste evangelho no primeiro século, no segundo século, sabia quem era o seu autor. Mas nós não identificamos nas páginas do Novo Testamento o nome do autor, por assim dizer, de forma explícita, como nós temos hoje nos livros. Quando a gente está lendo um livro, a gente pode logo no comecinho tem lá um quadradinho chamado ficha catalográfica, feito por um bibliotecário profissional, onde ele coloca o ano que foi publicado o livro, o nome do autor, o número de ordem mundial em relação ao autor, aonde foi publicado, qual foi a editora. Na época do primeiro século não tinha isso, quando o Novo Testamento foi escrito, tá bom? Então por isso nós precisamos do testemunho dos irmãos daquela época para averiguar de fato de quem é a autoria. Então, na apostila eu coloquei aí algumas referências. Mateus capítulo 9, versículo 9. Vamos dar uma olhadinha, acompanha aí com a sua Bíblia. Mateus capítulo 9, versículo 9 diz assim: Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aí, alguns versículos depois, capítulo 10, versículo 3, diz assim, o nome dos apóstolos, né? Dos apóstolos. Eu vou ler a partir do versículo 2. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Então, está aqui, Tomé e Mateus. Mateus é o nome do autor do Evangelho, mas ele não diz aqui, foi eu que escrevi, tá? Os irmãos do primeiro século, outros cristãos identificaram, sabiam que era ele. Marcos e Lucas chamam Mateus por outro nome, chamam de Levi. Vamos ver, Marcos 2,14, diz assim: quando ia passando, Jesus, né, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Lucas 5,27 diz assim: depois disso ele saiu e, vendo um publicano chamado Levi sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. O verso seguinte, né, diz assim: ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Então, Mateus, também conhecido como Levi, era um publicano, era um cobrador de impostos, como nós já vimos na aula passada, o que era um publicano, né? Era alguém que cobrava impostos ao povo judeu para o povo romano, e às vezes ele cobrava quantas vezes quisesse. Zaqueu também era um publicano, né? Um cobrador de impostos, tá bom? Esse livro foi escrito aí por volta do ano 50, e os seus leitores originais, por assim dizer, nós não temos precisão.
Nós não sabemos exatamente quem era, onde eles estavam, né? Mas nós sabemos que era um grupo de judeus. Nós sabemos isso pelas indicações do próprio livro. O livro de Mateus faz inúmeras menções ao Antigo Testamento, que era o texto base, o pano de fundo do autor do livro, tá? Então, por isso nós sabemos que eram leitores judeus, melhor dizendo, tá? Bem, eu vou falar um pouco mais aqui sobre o destinatário. Ele escreveu para judeus. Quais são as evidências disto? São, primeiramente, as frequentes alusões ao Antigo Testamento, a ausência de explicações sobre expressões e costumes judaicos. Então não há, como por exemplo no Evangelho de Marcos, que nós vamos ver posteriormente, explicações. Disse o costume, né? Cada povo tem o seu próprio costume, né? Então o escritor coloca ali, relata o costume, mas não explica. Isso pressupõe que os leitores originais, para quem Mateus escreveu o seu evangelho, conhecia bem aqueles costumes, que eram costumes judaicos. A ênfase nas reivindicações messiânicas, tá? O cumprimento de profecias que acontece em Mateus é um cumprimento em relação ao Messias. Por exemplo, Mateus capítulo 8, vamos ver só, abra aí, Mateus 8, 14, 8, 17, diz assim, do 14 ao 17. Assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Aqui é o cumprimento de uma profecia a respeito de Jesus, uma profecia a respeito do Messias, por isso nós chamamos de profecia messiânica, que está registrada em Isaías capítulo 53. Então Mateus diz, olha, Jesus fez isso para que se cumprisse a profecia referente ao Messias. Ele está dizendo que Jesus é o Messias, tá bom? É o que eu coloquei na apostila. ênfase nas reivindicações messiânicas. Outra questão é a ênfase no reino dos céus. A expressão reino de Deus não aparece no Evangelho de Mateus. Eles utilizam um sinônimo, um eufemismo, na verdade, é reino dos céus. Reino dos céus, em contrário, né, ao reino de Deus, porque os judeus evitam falar o nome Deus ou o nome de Deus. O nome lá que na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, está, ou a palavra Senhor, toda ela maiúscula. Essa palavra só aparece no Antigo Testamento, tá? É a tradução de 4 consoantes hebraicas, que seria YHWH. Quando Deus diz assim, não tomarás o nome do seu Deus em vão, do Senhor em vão, lá em Êxodo capítulo 20, o nome que aparece é isso aí. Essas 4 letras são chamadas de tetragrama. Tetra porque são 4, grama porque são letras, tá? Tetragrama. E esse nome é o nome pessoal de Deus, por assim dizer, tá? Então, os judeus acharam que não era para dizer o nome de Deus nunca. Na verdade, não foi isso que Deus disse. Só falou para não dizer o seu nome em vão. Quando nós falamos o nome de Deus em vão, quando não relacionamos o nome de Deus à santidade que o seu nome é devido, tá? E aí, como Mateus ele é judeu, está escrevendo para judeus, ele coloca reino dos céus e não reino de Deus, tá? É um eufemismo, é um abrandamento da linguagem. Certamente eles eram judeus de fala grega que precisavam saber sobre a chegada do Messias, porque todo o Novo Testamento foi escrito na língua grega, como nós discutimos na aula passada. Pois bem, a palavra rei aparece neste livro 20 vezes e a palavra reino 55 vezes, aí 75, eu tinha falado mais de 80, né, no começo, mas eu me atrapalhei, são 75 vezes. O livro é formado por 5 grandes discursos, 5 grandes pregações de Jesus. O Sermão do Monte, capítulos 5 ao 7, é a pregação mais famosa de Jesus.
o apostolado cristão, uma parte considerável do capítulo 10, o reino dos céus, onde são contadas 7 parábolas a respeito do reino, no capítulo 13, a vida da comunidade cristã, no capítulo 18, que na matéria passada, na disciplina passada, apenas Solange não estava, né? Eu abordei esse texto, mas vocês poderiam conversar um pouco sobre essa passagem aí, após o vídeo, né? Mateus 18, e o final dos tempos, Mateus 24 e 25, né? Para alguns estudiosos, como o Carlos Oswaldo Pinto, este foi o primeiro evangelho a ser escrito. A maioria dos estudiosos acredita que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, não o primeiro livro do Novo Testamento, tá? Isso aí foi Tiago. Mas a maioria dos estudiosos acredita que Marcos foi o primeiro evangelho, o primeiro dos 4. Porque é o menor, e a ideia é que como Lucas como Marcos e Lucas são muito parecidos com... Desculpa. Como Mateus e Lucas são muito parecidos com Marcos, né? Eles são chamados de evangelhos sinópticos. Sinópticos. O que são sinópticos ou sinóticos? Sim significa junto com, óticos visto, né? Então, evangelhos sinóticos são evangelhos que podem ser vistos juntos com o outro, né? Ou são os evangelhos parecidos, tá? Num português bem claro. Mateus, Marcos e Lucas trazem praticamente as mesmas informações, tá bom? Então, por isso a maioria dos estudiosos crê que Marcos foi o primeiro a ser escrito, Mateus depois, Lucas depois ainda, e que foram ampliações do Evangelho de Marcos. Para Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que é o estudioso que eu estou utilizando na composição dessa disciplina, Mateus foi o primeiro evangelho. Mas aí é briga de cachorro grande. Eu, na verdade, nem parei ainda para estudar profundamente a questão, tá bom? Mas não vai fazer tanta diferença não. Ele inicia com a genealogia de Jesus, né? Mateus começa com 3 grupos de 14 gerações cada um, e ele poderia ter feito logo 42 gerações, mas ele não faz isso, porque para os judeus o número 7 é um número importante. O número 7 é o número da perfeição, né? Por exemplo, em Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, nós temos ali uma menção a 7 Espíritos de Deus. Enfim, no Novo Testamento, em Apocalipse, aparece o número 7 também inúmeras vezes. São 7 trombetas, 7 anjos, 7 taças de Deus, 7 Espíritos de Deus, 7 bem-aventuranças, 7 igrejas, e por aí vai, né? Então Mateus elabora a genealogia, começando com Abraão até Jesus, onde ele coloca 14 gerações, melhor dizendo, 3 vezes, e ele dobra o número 7, foi o jeito dele inserir o número 7 ali, 7 vezes 2, a primeira vez, depois 7 vezes 2, depois 7 vezes 2 é 42 gerações, até chegar em Jesus. Os evangelhos são biografias? São, tá? Eu coloquei para Craig Blomberg, autor deste livro Jesus e os Evangelhos, saiu uma nova edição agora, intitulado Introdução aos 4 Evangelhos, ou a Introdução aos Evangelhos. É o mesmo livro? Sim, para ele sim. No primeiro século, um biografado não tinha toda a sua vida relacionada, mas falava-se um pouco sobre a sua origem e a maior parte ficava concentrada nos seus grandes feitos. No caso de Jesus, foram seus ensinos, milagres, morte e ressurreição. Então, alguns estudiosos de hoje em dia dizem que os evangelhos não são biografias, porque uma biografia de uma pessoa famosa hoje em dia trata da mesma forma, com o mesmo espaço, dando a mesma ênfase a etapas diferentes da vida daquela pessoa. Mas no primeiro século, uma biografia não era assim. Falava-se apenas sobre a sua origem. Os 4 evangelhos, de uma forma ou de outra, falam da origem de Jesus, e o restante do escrito, o restante do trabalho da biografia era utilizado para falar do grande feito daquela pessoa, da vida do biografado. No caso de Jesus, foram seus 3 anos e meio de ministério, tá? Então, é uma biografia sim, mas não nos moldes de hoje. A expressão para que se cumprisse aparece 23 vezes neste evangelho. Já pensou?
para que se cumprisse, para que se cumprisse. Apenas Jesus poderia cumprir tão fielmente tantas profecias. Ninguém poderia forjar. Como alguém poderia forjar, por exemplo, o lugar onde ele ia nascer? Tá? E há detalhes da vida de Jesus, e o número de profecias não são apenas 23, são 23 vezes que aparece essa expressão no Evangelho, tá? Só em Mateus. O número de profecias a respeito de Jesus e que ele cumpre na sua primeira vinda é tão grande que era impossível que alguém forjasse isso. Pois bem, então vamos para o Evangelho segundo escreveu o irmão Marcos, o evangelista Marcos. Marcos e Lucas não eram apóstolos, tá? Nem todos os escritores do Novo Testamento eram apóstolos. Na verdade, quase todos são, com exceção de Marcos, Lucas e o autor da carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu. Há um grupo de irmãos que acredita que foi Paulo. Eu particularmente não acredito que foi Paulo. Nós vamos falar melhor sobre isso quando chegar no conteúdo da carta aos Hebreus, tá? Mas todos os autores do Novo Testamento estão ligados aos apóstolos, mesmo sem serem apóstolos, estavam ligados aos apóstolos. Por exemplo, Marcos esteve ligado a 3 pessoas, né? A Pedro, a Barnabé, a Pedro e a Paulo, tá? Então há 3 apóstolos. Lucas esteve ligado ao apóstolo Paulo. Aí 13 livros são de autoria paulina, 2 de Pedro, 2 de autoria petrina, 1 de Tiago, 3 cartas de autoria joanina, mais um Evangelho e o Apocalipse, 5, e 1 de Judas, que também não é Judas Iscariotes, né? Claro, é Judas, outro Judas, irmão do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos para o Evangelho de Marcos. Como título para este Evangelho eu coloquei o Evangelho da Ação, tá? E eu falei assim, a mensagem, conforme Carlos Oswaldo Pinto, é a seguinte: o padrão do discipulado cristão se encontra no servo de Deus, cujo serviço autentica sua mensagem e cuja vida é um sacrifício por toda a humanidade. Então veja só, quando o Dr. Carlos Oswaldo comenta nesse texto que eu coloquei na apostila sobre discipulado, ele não está falando apenas do começo da fé, mas toda a vida cristã é comparada agora com o discipulado. Nós somos discípulos de Jesus, estamos ao lado de Jesus. Discipulado é isso, é discípulo ao lado do seu mestre, tá? Então ele diz o seguinte: o padrão do discipulado cristão, o padrão do cristianismo, por assim dizer, se encontra no servo de Deus, que neste caso é Jesus. Enquanto Jesus é tido como rei no Evangelho de Mateus, em Marcos ele é tido como servo de Deus, tá? Cujo serviço, o serviço de Jesus, autentica a sua mensagem. Então ele é o servo não apenas porque ele diz, mas porque ele faz. Ele serve, propriamente dito, a Deus. Ele faz tudo que Deus quer. Isso autentica, dá-lhe autoridade para mostrar que ele realmente é o servo de Deus. E cuja vida é um sacrifício por toda a humanidade, tá? Então, recapitulando aí a ideia da mensagem, acompanhe na apostila. O padrão do discipulado cristão se encontra no servo de Deus, Jesus, cujo serviço autentica a sua mensagem e cuja vida é um sacrifício por toda a humanidade. Autoria e data. O autor deste evangelho é João Marcos, né, conhecido como Marcos, foi filho de Maria. Nós já vamos olhar para essas referências bíblicas. De uma das Marias, que a Bíblia menciona muitas, o Novo Testamento menciona várias. Ele foi um missionário em treinamento com Paulo, primo e ministro junto com Barnabé, e também com Pedro de Paulo em seus últimos anos de ministério, filho espiritual de Pedro. Então, João Marcos era alguém muito mais que habilitado, humanamente falando e espiritualmente falando, para escrever um evangelho, um livro da vida de Jesus, ou outro livro da Bíblia, tá? Então vamos lá, vamos conferindo aí. João Marcos, foi filho de Maria, Atos 12:12 diz isso, né? Vá procurando aí na sua Bíblia. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam, tá? Agora, Atos 13:5 e verso 13, Atos 13:5 diz assim:
Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar, é o João chamado Marcos. Versículo 13. Então Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Então esse é o episódio que depois vai fazer com que Paulo e Barnabé rompam a parceria ministerial, porque João, primo de Barnabé, os deixa Paulo e Barnabé na mão, né? Na obra missionária. Ele era primo de Barnabé, Colossenses 4:10, mas vamos ver logo Atos 15, depois andar para Colossenses. Versos 36 a 39, diz assim: Decorridos alguns dias, Paulo disse a Barnabé: Vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem, desde a Panfilha, do capítulo 13, né, havia se afastado deles e não os acompanhara no trabalho. E a divergência entre eles foi tão grave que se separaram um do outro. E Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. Versículo 40 e 41 também. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, confiado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Nós vemos que eles se separaram. Abro o texto aí de Colossenses, tá? Colossenses 4:10. Paulo e Barnabé se separaram por causa de João Marcos, tá? Foi motivo de contenda nesse episódio. Mas Deus, que rege todas as coisas, né? Deus que é soberano, estava por trás disso também, ao ponto de providenciar com isso uma equipe missionária maior. Aliás, dobrar a equipe missionária, porque quando quando Barnabé se separou de Paulo, ele não fica só, ele pega João Marcos e vai pregar a palavra. E Paulo também não para de pregar a palavra, ele escolhe outro discípulo chamado Silas, e aí o restante da viagem de Paulo é com Silas, tá? Colossenses 4:10 diz assim: Cumprimentam-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem recebestes instruções, se ele for até vós, recebei-o. Então, ele é primo e ministro junto com Barnabé, o autor deste evangelho, do segundo evangelho, João Marcos. Ele também foi companheiro de Paulo em seus últimos anos de ministério. Segunda Timóteo, segunda no feminino, lembram? Que é carta no Novo Testamento. 4:11 diz assim: Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. No final da vida do apóstolo Paulo, já foram feitas as pazes com Marcos, né? Entre Marcos e Paulo. E Paulo escreve isso: traga João Marcos, Timóteo, porque ele é muito útil para o meu ministério. Agora, 1 Pedro 5,13 diz assim: aquela que é coeleita convosco, a igreja, né? Que está na Babilônia, a Babilônia que é um lugar simbólico, tá? Que representa o mundo nesta carta, vos cumprimenta, como também meu filho Marcos. Então, já imaginou um homem como João Marcos, que teve aula com 3 apóstolos do Senhor Jesus, tá? Acompanhou o ministério de Barnabé, acompanhou o ministério de Paulo, acompanhou pelo menos por um tempo, acompanhou o ministério de Pedro também, né? Ele foi abençoado, muito abençoado com isso, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha no seu livro, né? Esse livro foi escrito aí, de acordo com o Dr. Carlos Oswaldo, por volta do ano 65, tá? Para quem Marcos enviou este evangelho? Pelas evidências abaixo relacionadas, entendemos que Marcos escreveu para leitores romanos. Então, o público para quem Marcos está escrevendo, o que hoje são 16 capítulos, eram romanos. Apenas uma citação do Antigo Testamento com fórmula introdutória. O que é isso? Abra aí o Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, versículos 2 e 3, traz essa fórmula introdutória aí.
conforme está escrito no profeta Isaías: estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então essa fórmula introdutória, conforme está escrito no profeta Isaías, ou conforme dizem os profetas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal, esse tipo de fórmula introdutória para a citação do Antigo Testamento pelo Novo Testamento só acontece uma vez no Evangelho de Marcos, o que demonstra já de cara o que o público é diferenciado em relação ao público do Evangelho de Mateus, onde há 23 vezes a expressão para que se cumprisse, né? Uma clara alusão aos textos do Antigo Testamento. Há mais citações do Antigo Testamento no Evangelho de Marcos, mas não com essa fórmula introdutória. Outra questão é que Marcos traduz termos de origem aramaica. Talita cumi, ou talita cumi, que quer dizer menina, levanta-te, aí já é a referência para vocês conferirem. Corban, né, em 7:11, Corban quer dizer oferta ao Senhor, era uma consagração dos bens de propriedade que alguém tinha na época, e quando não queria deixar para os seus pais e tal, ou para os seus filhos, de dizer isso, isto é Corban, é oferta ao Senhor. Efatá, 7:34, que quer dizer abra-te. Quando Jesus cura um surdo, ele coloca os dedos no ouvido do surdo, puxa assim e diz Efatá. Aí Marcos diz que quer dizer abre-te. Então ele está traduzindo a palavra aramaica, porque os gregos não faziam isso, tá? Aliás, porque os romanos não faziam isso, os romanos falavam latim. E inferno, né? Inferno também é explicado, tá? Marcos também explica costumes judaicos, como lavar as mãos antes da refeição. A gente pode pensar que isso é uma coisa universal, que tem que lavar as mãos e tal antes de comer, mas naquela época eles não sabiam da existência das bactérias e tal, a relação entre lavar as mãos para a higiene e manter a saúde em dia, não. Eles lavavam as mãos antes das refeições por uma purificação religiosa, tá? Então, alguns faziam isso. Ele explica também sobre o Cordeiro Pascal, algo que não era necessário explicar para os judeus, por exemplo, já que a Páscoa é uma festa essencialmente judaica, né? Nós cristãos celebramos durante o período agora, estamos vivendo na Semana Santa, como é chamado pela Igreja Católica, o que os judeus chamam de Páscoa, mas na verdade acabou ali. A última Páscoa foi aquela. A Páscoa não vai ser mais celebrada, né? Porque o Cordeiro foi morto agora de uma vez por todas, que é Jesus, tá bom? Ele explica a topografia de Jerusalém, isto é, o relevo, né, de Jerusalém. Ele diz que o Monte das Oliveiras em frente ao templo. Quem morasse em Jerusalém não precisaria dessa informação, tá bom? Era como dizer que a lagoa em João Pessoa fica no centro, bem no centro de João Pessoa. Ora, qualquer pessoa que mora aqui nos arredores sabe dessa questão. Ele também faz o contrário, ele traduz palavras gregas para o latim. Já traduziu palavras aramaicas, agora traduz uma palavra grega para o latim. Palácio, ele diz que é o pretório, tá? Em latim. Traduz palavras latinas para o grego, flagelare, ele diz que é o contúrio, tá? Menciona líderes da igreja em Roma. Essas pessoas são encontradas na carta que Paulo escreveu aos Romanos, tá? Alexandre e Rufo estão aqui no Evangelho, capítulo 15, versículo 21. Isso aqui é curiosíssimo, é uma das maiores evidências que o Evangelho de Marcos foi escrito para os Romanos. 15, 21, diz assim: e obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Gente, se você estiver ouvindo um barulhinho aí, é porque o vizinho chegou aqui hoje, está usando a furadeira e tal, mas eu vou seguir gravando, que acho que dá para ouvir, tá? Mesmo assim. Não me levem a mal. Alexandre e Rufo são mencionados aqui em Marcos 15, 21. Agora vamos para Romanos 16, 13. Espero que vocês tenham lido já a apostila toda aí, pelo menos as próximas lições, porque facilita no aprendizado, né? Romanos 16, 13 diz assim: cumprimentai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também, tá? Então, Alexandre e Rufo são mencionados na carta
no Evangelho de Marcos, e Rufo é mencionado na carta aos Romanos. Ele usa também, Marcos, um centurião como testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Marcos 15:39. E qual é a questão do centurião? O centurião era um soldado romano, era o líder de 100 soldados romanos, tá? De um centúrio de 100 homens. Marcos 15:39 diz assim: e vendo-o expirar assim, o centurião que estava diante dele disse: é verdade, este homem era o Filho de Deus. Tá? Vamos seguir. O propósito deste evangelho é responder à grande pergunta: quem é Jesus? Ou quem é este Jesus? Marcos então escreve o seu evangelho para responder essa pergunta. E ele responde isso, ele responde essa pergunta pelas palavras de vários grupos da época, e depois coloca o que estes grupos, como estes grupos se posicionaram diante daqueles que eles sabiam ser Jesus, tá? Daquele que eles achavam que era Jesus. As passagens-chave do Evangelho, essa aí, Marcos 4:41 e 8:27-30. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 8:27. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito, tá? Então, esta é a grande pergunta do Evangelho: quem é este? Quem é Jesus? Então vamos ver, o Evangelho responde à pergunta quem é Jesus de diversas formas. Para os demônios diz o seguinte, né? Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios também respondem assim, corretamente, em 3:11, em 5:6. Eu vou ler uma referência só de cada, porque vocês podem ler na apostila aí, tá bom? Para não ficar muito cansativo. Para o povo em geral, né? Podia ser um poderoso, misericordioso, que purifica o leproso, até rimou, né? Diziam que era João Batista, que o Elias, um profeta, um bom mestre. Eu estou olhando os títulos aí: o filho de Davi, né, para Bartimeu, o bendito do Senhor, um mentiroso derrotado lá, crucificado. Então o povo em geral tinha uma concepção variada sobre quem era Jesus. Uns criam, outros não. Para as autoridades religiosas, um blasfemo que não pode perdoar pecados, um comilão e beberrão, um profanador do sábado, alguém que pode curar, um homem normal, um homem impotente de fazer um sinal do céu, um blasfemo que se diz filho do Deus bendito. Enfim, geralmente as autoridades religiosas não acreditaram no Senhor Jesus, né? Para as autoridades políticas, para Herodes ele é João, que ele mesmo havia decapitado. Para Pilatos ele é o rei dos judeus, de forma irônica. Para a família de Jesus, tá? Outro grupo aí, que não está em negrito, mas deveria, ele foi alguém que estava fora de si. Veja o que diz 3:21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Já imaginou a família de Jesus dizendo que ele estava louco? Que coisa, hein? Para os discípulos de Jesus, ele é aquele que controla até mesmo a fúria da tempestade. Podia parecer um fantasma, mas é aquele que os socorre, no episódio onde Jesus caminha sobre as águas. O Cristo, o Filho do Deus vivo, o bendito Rei que vem em nome do Senhor, merecedor de toda adoração. Jesus também é chamado de mestre várias vezes, né? E eu coloco uma nota aí sobre Judas, tá? E diante disso, da percepção que as pessoas tiveram sobre quem é Jesus, que posições, que atitudes eles tomaram? Vamos ver então. Os demônios fizeram o quê?
se prostraram, né? Os demônios se prostraram, sempre se prostraram neste evangelho, tá? O povo em geral testemunhou de Jesus, teve medo, mas também teve admiração outra vez, teve espanto, alguns tiveram reverência, outros tiveram profundo respeito, outros tiveram total escárnio e desrespeito, tá? Então o povo em geral teve uma percepção variada sobre Jesus, mas também teve reações variadas sobre ele, tá? As autoridades religiosas tiveram incredulidade, censura, se acharam superiores, alguns se adoraram, alguns adoraram a Jesus, melhor dizendo, o adoraram, outros tiveram disputa, né, disputaram a respeito sobre quem era Jesus, alguns tiveram inveja e medo, outros tiveram ódio e outros zombaria. E os discípulos, hein? Qual terá sido a reação dos discípulos perante o Senhor? Ora eles tiveram temor, ora tiveram assombro e ficaram maravilhados, adoraram, né? Ora tiveram total entrega, mas também foram covardes, os homens, né? As mulheres não, deixaram o Senhor na cruz sozinho. Um homem foi quem o traiu, né? Não, nenhuma mulher. Pedro o negou. As mulheres foram fiéis até o fim, as mulheres também anunciaram o seu nome, os discípulos como um todo anunciaram o seu nome, tá? Os grupos têm diferentes visões sobre quem é Jesus. Apenas os demônios acertam neste evangelho aqui todas as vezes sobre quem é Jesus e tomam as atitudes corretas. O que mostra que não é suficiente saber apenas quem é Jesus e no momento de respeito, respeitá-lo. É necessário servi-lo, né? Porque os demônios tomaram essa atitude, mas tiveram atitude de adoração, de reverência, né, de prostração, mas não fizeram para servir a Deus, fizeram por causa da autoridade de Jesus. E para você, quem é Jesus, né? Quem é Jesus para nós? Qual é a atitude que nós temos tomado diante dele? Tá bom? Então, espero que vocês possam debater um pouco a respeito desses tópicos do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos. Na próxima semana, querendo Deus, estaremos juntos pessoalmente. E por hoje é só. Obrigado, que Deus nos abençoe. Um abraço a todos.